Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, como vai cada um de vocês? Eu espero que esteja bem, que tenha um sábado abençoado, que tenha acordado cheio de Deus, cheio da presença de Deus, porque essa presença é que nos move, é que nos mantém vivo, é que nos mantém segura. Estou aqui para fazer mais um vídeo, né? Não deu para me fazer ontem, estou fazendo hoje, E eu gostaria de estar pedindo mais uma vez para que vocês venham se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar as mensagens, comentar o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês estão achando da palavra, para que eu venha melhorar cada dia. Amém? Quando você compartilha, como eu disse, alguém que está precisando ouvir a palavra, ela vai ouvir e vai falar, nossa, essa palavra me alimentou. Pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor vão ouvir e vão falar, olha, o Senhor falou comigo através do vídeo da irmã Carmita e eu quero voltar para Jesus. Pessoas que ainda não aceitaram Jesus vão ouvir a palavra e a Bíblia diz que a palavra liberta e elas vão ser livres. E o Senhor essas pessoas vão estar se achegando aos pés do Senhor. Uma palavra hoje, uma palavra amanhã, outra palavra depois da manhã e a pessoa vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e Deus vai moldando, movendo as pedras, limpando essa pessoa e transformando ela numa pessoa cheia de Deus e ela vai ter prazer em falar, eu aceito Jesus como meu Salvador, porque hoje eu entendo que Ele é único e é suficiente para a minha salvação. Por isso eu peço para você, meu irmão e minha irmã, compartilhe os vídeos, envia para as pessoas, envia nos grupos. Cada alma que nós ganharmos para Jesus junto, multidão de pecado nos é perdoado, então vamos fazer isso. Vamos mencionar, fazer menção da palavra de Deus, porque Deus, Ele conta comigo e com você para poder anunciar o evangelho de salvação, para anunciar o evangelho de amor. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão doentes, pessoas que estão no vício, prostituição. Manda esses vídeos para eles. Às vezes a pessoa nem tá, mas você manda também, porque ela conhece alguém que tá e Deus vai trabalhar na vida desse alguém e você, por intermédio de você, essas vidas vão se achegar a Deus. E isso é muito importante no reino espiritual. Amém? Deus não chamou a gente somente para ficar enchendo os bancos da igreja. Ele nos chamou para fazer a diferença. Ele nos chamou, ele falou, a seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros. Então ele nos chamou para levar a palavra dele, para semear a palavra dele. Aqui, aí onde você está, em todos os lugares do mundo, porque ele falou, ide por todo mundo, em todos os lugares do mundo, há pessoas necessitando de ouvir a palavra de Deus. Recentemente eu ouvi que tem lugares na França, cidades grandes na França, que não tem igreja evangélica, que eles não conhecem Cristo, eles não conhecem Jesus, eles não conhecem o amor de Deus. Então, através dos vídeos, eles vão começar a buscar pela palavra. Vão ter prazer. Quantas vezes na pandemia eu abria a internet só para ouvir uma palavra, porque eu estava necessitada de uma palavra, porque na pandemia a gente não podia ir para a igreja cultuar, então você fica em casa, sente necessidade da palavra. E aí, às vezes não, sempre eu estava entrando na internet para poder ouvir uma palavra. Até hoje eu faço isso, mas era com mais frequência, era com sede, com fome, porque você quer ouvir a palavra do Senhor. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você quer ir mais, você quer ouvir mais. Às vezes você fala, não, hoje eu não vou na igreja que eu estou cansado, mas quando você começa a ouvir o culto, você fala, não, o culto acabou tão rápido que eu nem vi passando. Porque a palavra estava te alimentando. A palavra nos alimenta. Eu gostaria de estar lendo com a igreja hoje no Salmo 46, que diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper
ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. E ele levantou a sua voz à terra, e a terra se derreteu. E o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. E por último, o versículo 10 que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, e o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. De cantarabassuri, me cantarabás. Aleluias. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco todos os dias. Ele não está conosco só quando eu estou lá na igreja ou só quando eu estou em oração. Ele está conosco todo o tempo. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa. Ele não passa, ele acampa ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que temem ao Senhor. E aí ela completa, ele fala, e os livra. Aqui o Senhor fala, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco para nos guardar, irmão, para nos livrar, para nos dar livramento, aleluias. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando você está agoniado, com medo, angustiado, passando por provações, a primeira coisa que a gente faz é, meu Deus, tem misericórdia de mim. Quando você está passando por um lugar perigoso e aí você sente o perigo perto de você, a primeira palavra que vem na sua cabeça é: o sangue de Jesus tem poder, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Quando nós estamos passando por angústia, alguém doente, alguém muito ruim, alguém passando por tribulações, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem socorro. A gente já vai logo lembrando desta palavra, desse evangelho de salvação, essa palavra que liberta, essa palavra que nos livra, essa palavra que nos move. Quando você passa por situações difíceis, já vem logo os versículos bíblicos que nos dá a garantia de libertação, de salvação e de proteção. Quando você está passando por uma situação de medo, você já vai logo lendo o Salmo 91, muitas vezes decora já na cabeça, você já começa a recitar ele. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E nós temos essa certeza dessa habitação. Nós temos a certeza de estar seguro em Deus. Que Ele vai nos socorrer. Porque Ele fala, ó, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem por meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele fala, há um rio cuja corrente, aliás, ele fala, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário e a morada do Altíssimo. Jesus, ele fala, eu sou o rio de água viva. Ele fala, eu sou a água que liberta, ele é a água que purifica, que liberta. Quando Jesus lá na cruz foi crucificado, ao colocarem a lança nele, saiu água e saiu sangue junto. Porque ele é a água que liberta. Aleluias. Se me furar, irmão, vai sair sangue. Mas o meu Jesus sai água libertadora. Águas purificadoras. Há um rio na cidade, é um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Ele é esse rio que liberta.
Ele é essa água cristalina que nos purifica, que nos limpa, através da palavra dele. Glória a Deus. E ele fala, Deus está no meio dela. E ela não será abalada. Deus está conosco, meu irmão, e nós não seremos abalados. A terra levantou a sua voz e a terra derreteu. Ele levantou a sua voz, aliás, e a terra derreteu. Quando ele, lá no Calvário, na cruz do Calvário, clamou ao Pai, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quando ele disse isso, a terra tremeu, o véu se rasgou, escureceu, a terra tremeu e a terra só não engoliu o povo todo que estava ali, porque Jesus falou, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Jesus, ele não passou por tudo aquilo para que nós viéssemos morrer sem ele. Mas ele passou por tudo aquilo para que nós viéssemos ter libertação, ter o direito de salvação. E ele fala, é pela graça sois salvos mediante a fé. Então vamos ter fé, meu irmão, que há salvação para mim, para ti, há perdão para os meus pecados, para os teus pecados, há perdão, há libertação. Aqueles homens estavam matando ele ali, e ele falou, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então, meu irmão, não importa qual é a situação. Lembra que Jesus, ele é amor, e ele morreu já por ti. Ele já pagou o preço na cruz, para que hoje eu e você fôssemos livres para servi-lo, para caminhar com ele. Ah, mas fulano matou, roubou, prostituiu, fez isso, fez aquilo outro. E agora está lá na igreja. Glória a Deus, porque Jesus morreu por ele e ele está livre. Ele morreu por mim e eu estou livre. Ele morreu por ti e você também está livre. Aí ele fala, no versículo 8, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros de fogo. Então não se preocupe com o que pode te fazer o homem, mas se preocupe com o que vai acontecer com a sua alma. Se preocupe apenas, Senhor, tem misericórdia de mim, liberta a minha alma. Quando eu voltei para a igreja, eu fiquei um tempo afastada da casa do Senhor, e quando eu voltei, eu falei, Senhor, se o Senhor não quiser me levar para o céu, não tem problema. Mas me perdoa e me dá força para mim seguir o teu passo, para mim fazer o que é certo e ganhar almas para ti e falar do teu amor. E o Senhor, ele fala, ó, ele é misericordioso e ele é bom para fazer aquilo que eu peço e muito mais, além do que eu peço. Porque ele sabia que lá no fundo do meu coração eu falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e me leva para o céu contigo. Aleluias. E ele fez. E ele fala assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe com a situação. Coloca nos pés do Senhor e confia nele. Acredita que ele vai fazer. Não há impossível para Deus. E ele fala, aquietai-vos. Aquietai-vos, não faça mais nada. Só ora e confie em mim. Não faça mais nada, só busca, adore ao Senhor. Cante ao Senhor. Adore ao Senhor. Eu ouvi um testemunho ontem de uma senhora que perdeu o filho. O filho veio a óbito e ela chegou lá no desespero. O médico falou, nós fizemos o que foi possível, não teve mais jeito. Ele faleceu, aí o Senhor falou para ela, canta, adora o meu nome. Aí ela pegou e falou que ela começou a cantar, ela arrumou força, não sei de onde, e começou a cantar. E ela começou a adorar o Senhor ali, começou a cantar, e todo mundo olhando para ela e ela cantando. E todo mundo olhando para ela e ela louvando ao Senhor.
E ela falou que de repente essa criança começou a tossir. E os médicos não entenderam nada. Mas ela se alegrou, porque ela sabia que era Deus na vida do filho. Amém? Adore ao Senhor. E lembra que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa força. Amém? Eu agradeço a ti que ficou comigo até o final. E peço, ore por mim, ore pelo meu ministério, ore por mim, eu oro por ti. Vamos junto ganhar alma para Jesus. Compartilhe e curta. Se inscreva no canal. Amém? Deixa seu like lá e deixa um comentário para me saber que você passou por aqui. Beijos, fica com Deus e até o próximo.